Oh Jesus, muito obrigado por nós termos acesso à tua palavra. Existe país, meu Pai, que há perseguições, Senhor, a qual pessoas não podem ouvir, aleluia. É muito, meu Pai, difícil de ouvir a tua palavra, e missionários vão, aleluia, adiante, porque quando toda língua confessar o Senhor virá, Senhor, em nome de Jesus. Então, Pai, muito obrigado por esse privilégio de nós estarmos aqui para ouvirmos a tua palavra. Obrigado por tudo, toda a vida do teu servo, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, a igreja diz um amém com fé. Amém. Olha a Deus, deixa Deus te usar. Olha aí. Glória a Deus. Estamos irmãos com a paz do Senhor. Motivo de alegria é nós estarmos aqui na casa do Senhor, para juntos nós adorarmos, glorificarmos, bendizermos aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, meus irmãos, no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. Glória a Deus. Aleluia! Culto de família, haja vista como é bom falar de família. Glória a Deus. Capítulo de número 3. Encontrou, diga amém. Amém. Também encontrou, diga misericórdia. Prazer imenso conhecer os irmãos, pastor Gilmar, sua esposa, todos os obreiros desta casa. Que Deus possa abençoar os irmãos congregados, os membros, os visitantes. Que Deus possa abençoar todos de forma grandiosa, gloriosa, impetuosa. Deus abençoe a vida da minha esposa, também acompanhando. Bênção do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém? Nos diz o texto sagrado: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito. Aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós não podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou o seu fruto, comeu, e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, em seguida entrelaçaram folhas de figueira, fizeram cintas para cobrir-se. Aquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar do jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Yahvé de Deus determinou a serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre,
comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá na cabeça, e tu lhe pecarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia dará à luz filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutastes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, ao pó, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Amém? Vamos ser assim nessa noite. Glória a Deus. Permaneça com a sua Bíblia aberta para a exposição da Escritura Sagrada. Glória a Deus. Meus irmãos, nesta oportunidade, quero aqui falar com os irmãos sobre a primeira família, aquela família que foi considerada, e é até os dias atuais, a primeira família. Se nós vamos procurar entender algumas coisas bíblicas, a primeira constituição instituída por Deus não foi a igreja, foi a família. A igreja, ela é constituída através da pregação do Evangelho. Em Gênesis capítulo de número 12, quando o Senhor chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Então, ali nós temos a instituição da pregação. Desde ali surge a questão da igreja, do povo que Deus escolhe. Mas em Gênesis capítulo de número 3, capítulo de número 1, 2, 3, a criação, Deus Criador, fazendo o homem, criando a mulher, Deus mostrando o seu poder e a sua autoridade sobre a terra, sobre os homens, sobre os animais, sobre tudo que existe. É interessante, meus irmãos, nós entendermos que a Bíblia Sagrada, ela, em seu aspecto geral, o Evangelho, em seu aspecto geral, pode ser dividido em 4 formas. E é algo que eu tenho falado bastante porque é necessário. Há muitas pessoas que não sabem. Primeiramente de tudo, a Bíblia é dividida pela criação, Deus Criador. A segunda divisão da Bíblia é o homem caído. A terceira divisão, a redenção. Jesus Cristo veio à terra, morreu em favor de muitos. E a quarta é a glorificação, que nós estaremos no céu com o Senhor. E lá não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, nem pecado. Mas nós entendemos, meus irmãos, que no princípio Deus havia colocado 2 pessoas ali para cuidarem da sua plantação no jardim do Éden. E a Bíblia vai dizer que, primeiramente, o Senhor criou o Adão, e o Adão começa a exercer funções, trabalho. O trabalho é algo notório para que nós possamos entender. Os levitas, eles exerciam um trabalho dentro da casa de Deus. Então eles eram chamados de levitas. Por quê? Porque o serviço, ele desenvolve ou ele mostra a adoração. Então, quando Adão estava exercendo as suas atividades, pela ordenança de Deus, eles estavam adorando. É tão tal que Deus descia para conversar com Adão. Deus descia para falar com ele. E é interessante que a Bíblia nos declara que o Senhor fala a Adão que ele poderia comer de todo fruto dali naquele jardim. Ele só não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o texto nos relata que o Senhor vai, cria a mulher. E é interessante e é intrínseco que a Bíblia não relata que Deus passou a ordenança à mulher, mas sim o homem. O homem transmite a mensagem à mulher. Então ela é conhecedora também daquilo que Deus fala. Todavia a mensagem foi dada a Adão. Porém, quem vai ser enganada é a Eva. E nós entramos aqui no texto que nós acabamos de ler. No capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, nos começa a dar uma narrativa sobre a queda do homem, sobre a queda da humanidade. Nós estávamos em Adão, e através dele, todos nós saímos, e destituídos fomos da glória de Deus, como está escrito em Romanos. E é interessante, meus irmãos, nós entendemos a princípio algumas lições que o texto nos dá
a compreender e a interpretar. Nós vemos no versículo de número 1 que a serpente era o animal mais astuto de todos os animais do campo ou dos campos. É interessante aqui nós analisarmos que até então a serpente não estava sendo induzida a gerar em Eva a questão de ela sentir desejo de comer do fruto. Todavia, ela, alguns momentos após, o texto vai nos dizer, e aconteceu que ela questionou a mulher. Nós entendemos, segundo o texto de Apocalipse, no capítulo de número 20, no versículo de número... Deixa eu pegar aqui, meus irmãos. Apocalipse, no capítulo de número 12, versículo 9, e o capítulo 20, versículo 2, vai nos dizer da seguinte forma: 12, 9 fala: o grande dragão, a velha serpente, chamado Diabo e Satanás. De igual forma, o texto de Apocalipse, no capítulo 20, e o versículo número 2 diz: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então aqui nós vemos a referência cruzada do texto bíblico, que aquela serpente, ela teve algo que o demonstrou em suas atitudes, que ele estava sendo desenvolvido, uma expressão não faculdade mental, mas alguém estava por cima dela para gerar nela algo que nós vamos entender nesta noite. O que, irmão Simão? Ela será aquele que vai causar na Eva o desejo de comer do fruto. Ela vai gerar em Eva a tentação. Ela é quem? O tentador. E nós conhecemos muito bem quem é este, o inimigo das nossas almas, aquele que nós trama contra a nossa vida dia e noite e dia. Só que Efésios capítulo 6, versículo número 10 diz: no demais, irmãos, fortalecer para o Senhor na força do seu poder, para resistir. Se nós estamos, meus irmãos, com as armaduras de Deus, graças a Deus, as tentações do inimigo não nos pegam. Ele irá tentar, isso você tem a ciência completamente. Todavia, quando nós estamos cheios do Espírito, estamos com as armaduras de Deus, todavia nós podemos resistir ao maligno. E o texto fala: e ele foi gerado em vós. Então, meus irmãos, aqui é a antiga serpente. E é interessante, se nós formos analisar textualmente, o diabo, ele escolhe a serpente, como ela, o texto dizendo, o mais astuto de todos os animais do campo. Ele não usa ou traz a serpente, vamos dizer que ela fica endemoniada. Vamos dizer assim, a expressão vai ficar mais fácil no nosso entendimento. Ele entra nela, toma as suas faculdades e ela começa a falar aquilo que ele quer. Ele começa a induzir ela a falar o que ele quer. É tão tal, meus irmãos, que Jesus Cristo, em João, no capítulo de número 8, no versículo 44, diz: vós sois o maligno, que é o vosso pai, quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida, ele gerou a morte desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque dele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Aqui nós vamos ver o que o diabo fala na boca da serpente. Primeiro de tudo, ele fala: então foi isto que Deus disse, você não pode comer de nenhum fruto. Aqui nós temos a primeira percepção. O que, irmão Simão? Ele começa a enganar a mulher com as palavras que Deus não havia falado. E perceba o tom de ironia que ele usa. Então foi isso que Deus disse? Que você não pode comer de nenhum fruto do jardim? Você não pode se alimentar de nenhuma maneira? Você não pode comer nenhum fruto? Aí a mulher já começa a perceber, mas ela está entrando na conversa do tentador. Ela está entrando na conversa daquele que é astuto. Então o texto vai dizer: a mulher lhe declarou o que, irmão Simão? Ela declara: o Senhor, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas o fruto que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Percebam, meus irmãos, primeiro de tudo, o inimigo das nossas almas,
aquele que é chamado o tentador, a antiga serpente, o dragão. Perceba que as palavras dele foram induzindo a tentação. Como assim, irmão Simão? Ele disse: olha, Deus disse para não comer de nenhum fruto. A mulher já entrou tão tal. Eu estava ontem dando uma aula de hermenêutica, exegese e homilética. E ontem eu falei para o irmão Tiago, que é congrega na igreja de Mogi de Paulo, falei para ele: irmão Tiago, hoje eu aprendi mais do que eu ensinei. Foi 4 horas de aula, misericórdia, 2 horas, foi 4 horas de aula. E o interessante é que ele falou algo que me chamou muita atenção. Eu estava alguns dias preparando a mensagem, e ele falou assim: irmão Simão, sabia que a Eva adicionou palavra na boca de Deus? Eu falei: como assim? Foi, irmão Simão. Eu falei: rapaz, eu já preguei esse texto, eu não vi essa particularidade. Não, lê comigo. Aí a gente foi no texto, do capítulo de número 3, no versículo 3. Dela não comereis, nela não tocareis. Deus não disse isso. O que é isso, irmão Simão? A Eva sendo induzida por causa do tentador. O tentador disse que Deus não disse. A Eva fala que Deus disse, só que acrescenta. Aqui nós temos um problema. Como assim, irmão Simão? No livro de Apocalipse nos fala que aqueles que acrescentam palavras, a profecia, que fala o Apocalipse, mas não obstante a isso a gente pode aplicar. Aqueles que trazem dentro da Bíblia coisa que ela não diz, é maldito. E aquele que retira, de igual forma. Então nós vemos, meus irmãos, que a Eva estava caindo, sendo induzida à tentação. E isso é algo que nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Nós acreditamos em profecias, graças a Deus, acreditamos nos dons espirituais, mas quando não estão pautados na palavra de Deus, cai por. E eu entendo, meus irmãos, que hoje, nos nossos dias atuais, Deus levanta muitas pessoas com dons espirituais, com certeza. Mas você percebe que muitas das vezes a gente tendo em mente, ou não percebendo, não sendo perceptível, de que Deus está falando algo, nós acrescentamos. Não sei se os irmãos já viram algum meio dessa particularidade, que a pessoa recebe Deus dizendo a ela: fala para o irmão fulano assim, assim e assim. A pessoa vai falar assim, assim e o assado. Por que, irmão Simão? Porque assim, desde o princípio, às vezes nós falamos palavras na boca de Deus que Deus não falou. Temos cuidado, meus irmãos. Temos muito cuidado. Porque Jesus, ele se responsabiliza pela palavra dele, não pela nossa. Ele se responsabiliza, meus irmãos, por aquilo que ele fala, não por aquilo que nós falamos. Temos cuidado. E o texto segue, meus irmãos. A serpente, então, alegou a mulher. Olha o que ela alega: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vamos perceber como é um método de engano da serpente para a questão de Eva. Primeiro de tudo, ela distorce. Ela fala aquilo que Deus não falou. Aí vem a Eva, fala aquilo que Deus não fala. E vem a serpente e tira a chacota da palavra de Deus. Você percebeu, meus irmãos? Salmo número 138, verso número 2. Salmo número 138, verso 2 fala assim: que Deus exaltou soberanamente o seu nome e a sua palavra. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com a palavra de Deus. Pois que a palavra de Deus gera um avivamento, todavia, quando ela pregava corretamente. Não sei se os irmãos têm o mesmo sentimento que eu, que algumas vezes, quando estamos em um culto que alguém não prega a palavra de Deus, por isso que é um princípio da hermenêutica, é o texto explicar o texto, a Bíblia explica a Bíblia, e a gente vê, meus irmãos, que muitas das vezes, pregadores que estão, às vezes, dentro da congregação e fora, em outros ministérios, a gente traz, e muitas das vezes não prega a palavra. Às vezes é uma expressão que a gente tem, pastor Gilmar. O pastor fala que é o sanfoneiro, eu fico com o sanfoneiro na cabeça, mas pastor Gilmar, né? E tem pregadores, irmãos, que eles fazem assim, da seguinte forma: eu tenho uma pregação, eu só preciso de um versículo para embasar ela. Isso é complicado. Por que, irmãos? Porque não está dando respeito à palavra de Deus, que ela merece.
devido respeito que a palavra de Deus merece, meus irmãos. Ela tem que ser primazia no culto, tem que ser primazia em nossas vidas, tem que ser primazia dentro da nossa casa. Tem que ser primazia. E é isso que o diabo, meus irmãos, ele faz. Ele usa um método que o texto sagrado é tão tal que, segundo Coríntios 11, versículo número 3, vai nos dizer assim: mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se afaste da simplicidade e pureza devida do Cristo. Percebam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo dizia aos irmãos de Corinto que ele tinha um medo. Não era o medo, irmão, que ele tinha, que os irmãos que não estavam professando a fé, não estavam ligados à palavra de Deus, pudessem ser corrompidos as vossas mentes com o quê? Com a soberba, deixando a simplicidade da palavra, deixando a pureza devida de Cristo e seguindo os pensamentos da tentação, os pensamentos gerados pelo tentador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14: Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Percebam, meus irmãos, que a Bíblia, ela é conforme, ela não há nela texto que possa ir contra isso. A mulher, meus irmãos, ela foi enganada pela serpente. O Adão, todavia, recebeu a palavra. Ele não foi iludido. Ele tinha ciência daquilo que Deus havia falado. Todavia, quando a mulher ofereceu a ele, ele não rejeitou. Eu acho interessante a versão da King James, que ela trata esse texto assim: quando a mulher observou que a árvore é realmente boa, parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, além de tudo desejável para dar sua delícia na castidade, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. Olha o que o texto fala: que estava em sua companhia. Meus irmãos, ele recebeu o mandamento do próprio Deus. Quantas vezes nosso pastor está pregando doutrina, palavra, ensino, a gente está recebendo o conselho da parte de Deus, como diz 1 Pedro, é um conselho pregado, e nós não temos dado crédito à voz de Deus, através do nosso pastor, através dos obreiros que pregam, através dos irmãos que ministram. Nós temos que ter, os irmãos, muito cuidado. E aqui nós vamos entrar, meus irmãos, no aspecto daquele ponto, ou do ponto, que nós vemos no versículo número 6. E esse versículo me chamou muita atenção, usando uma referência de 1 João, capítulo 2, versículo de número 16. E eu queria que os irmãos abrissem esse texto, por favor. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 16. O irmão deixa o dedo no Gênesis 3:6 e vai para 1 João 2:16. É muito importante, meus irmãos, se os irmãos entenderem isso aqui. É muito importante. Não se preocupem, meus irmãos, que eu tenho certeza que Deus está falando conosco nesta noite. Capítulo 2 de 1 João, versículo de número 16. Nos diz assim o texto: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Perceba comigo, vamos analisar o texto, vamos fazer uma exegese aqui rapidamente, de Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 6. Rapidamente. Quando a mulher observou o que realmente parecia agradável ao palar, primeiro de tudo, o primeiro pecado que ela cometeu, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ela olhou e disse: olha, esse fruto é agradável. Segundo, concupiscência dos olhos, ela viu e disse: olha, está no texto, muito atraente aos olhos. Terceiro, concupiscência, a soberba da vida. Perceba,
E além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. Os irmãos perceberam a referência do texto? É um texto que é conexo. Parece que João estava dizendo: olha, a Eva, quando estava lá no jardim do Éden, que aquele sedutor, que aquele tentador trouxe a ela a percepção do fruto, ela olhou para o fruto e disse: nossa, minha carne é agradável com isso, com a consciência da carne. Os olhos dela bateram assim e disse: nossa, com a consciência dos olhos. E ela disse: isso aqui vai gerar o que em mim? Ela diz no texto: vai se obter sagacidade, entendimento sobre a vida. Percebam, meus irmãos, que o pecado de Eva é muito grave. Não obstante a isso, nos dá a ideia que Adão está próximo. O pecado de Eva é o pecado de Adão. Aquele que recebeu o mandamento de Deus, aquele que deu o mandamento à sua esposa. Todavia, os dois irão cair no mesmo pecado. Os dois irão cair no mesmo pecado. Irmão Simão, o que é a concupiscência da carne? A concupiscência da carne é o subjetivo que é formalmente, ele acontece quando é usado em concupiscência. Assim, o significado é pelas coisas da carne, o desejo da carne, a vontade da carne. Ela sentiu desejo: não quero comer esse fruto. A tentação levou ela à tendência. Segundo, concupiscência dos olhos. Segundo alguns estudiosos, dizem que os olhos são a porta da alma. São aquilo que gera o desejo à carne. É o pensamento, é o prazer físico. Enquanto a concupiscência dos olhos, ela traz uma ideia de prazer mental, físico e estético. Na hora que ela bateu, eu disse: essa fruta é bonita. Irmão, tinha tanta fruta lá. Tanta fruta. Mas ela viu que a fruta do conhecimento do bem e do mal era a fruta mais bonita. E terceiro, a soberba da vida. A soberba da vida, segundo o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz: não procede do Pai. Todos eles. Mas ele usa específico o último, por quê? Porque é o mais notório. O inimigo diz: quando você tomar do fruto, você vai ser igual a Deus. Sim ou não? Então, dentro da cabeça dela, ela diz: olha, eu vou ter ciência, conhecimento do que é bem e do que é mal. Só que ela não entendia. Como assim, irmão Simão? Deus, irmãos, ele conhece o bem e o mal, mas não na prática. Porque Deus não pode negar a si mesmo. Deus é santo, requer de nós santidade. Se a mulher tomou do fruto, não é em santidade. Ela vai tomar do fruto na prática. Ela vai cometer um pecado, e o pecado não está no comer o fruto. O pecado está na desobediência. Quando ela desobedece a Deus, ela comete um pecado. Haja vista que você vê o quadro. O quadro está sendo pintado, a Eva vai cair. E ela, ao invés de apagar o quadro, vou pegar essa maneira de apagar o quadro, não vai ser dessa forma. Sabe o que ela faz? Ela pega com as próprias mãos uma caneta, um pincel e diz: ó, vou comer do fruto. E ela come, dá para o marido. Percebam, meus irmãos, que ela se torna como Deus. Não na questão que Deus é, porque Deus não conhece a maldade. Deus é santo, mas ela conhece na prática o mal, o pecado. Aí, meus irmãos, nós temos alguns pontos. O que, irmão Simão? Quais os pontos que nós temos aqui, de acordo com o texto sagrado, meus irmãos? Isso gera algumas consequências. O que gera, irmão Simão? Gera várias consequências. E eu quero dizer aos irmãos: toda escolha precipitada gera consequências. Toda escolha meditada gera consequências. Toda escolha no calor do momento gera consequências. Nós não somos isentos das consequências, meus irmãos.
Se você planta o bem, a consequência é você cultivar o bem, você receber o bem. Se você planta o mal, a consequência é você receber o mal. Se você planta uma uva, um pé de uva, a consequência é daqui a um tempo você está colhendo uvas. Tome cuidado com as suas escolhas. Tome cuidado, meus irmãos, com as suas escolhas, porque há escolhas que são irreversíveis. Uma delas aqui, Eva cometeu. Ela podia regurgitar. Baixa um pouquinho do microfone. Estou com medo de estourar, não tem. Eu falo um pouco perto, me perdoe. Viu? Ela tinha medo, irmãos, de regurgitar. Ela não podia regurgitar. O que é esse, irmão Simão? Não podia vomitar. Não podia. Por que, irmão Simão? Porque foi uma escolha que gerou uma consequência. E essa consequência é irreversível. Não tinha possibilidade, irmãos, de voltar. De maneira alguma. E o texto vai nos declarar algumas consequências que eu quero ver com os irmãos. Versículo de número 8 do capítulo 3. Aquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviu o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim. Procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Primeira consequência: se esconderam de Deus porque sentiram a culpa. A culpa pelo que, meu irmão? Do pecado. Porque comeram do fruto. Primeiro sentimento de culpa. Terceiro, meus irmãos, que isso é algo notório, que o Espírito gera em nós. Quando pecamos, um crente tem dentro do seu interior o Espírito Santo que denuncia. Ei, você pecou. Se arrependa. Volte-se. Volte ao caminho. Volte onde você caiu. Se arrependa. Volte. É isso que Jesus Cristo fala para a igreja de Éfeso. Se arrependa, volte ao caminho. Lembra de onde caíste e volta. E é isso que o Espírito Santo, ele gera em nós, meus irmãos, sentimento de culpa. Sentimento de culpa. E é interessante, meus irmãos, o texto, porque Adão e Eva, eles tiveram tanto esse entendimento de se tornar igual a Deus, que eles querem fazer o impossível. Eles querem fazer o impossível. Como assim, irmão Simão? Quem que já conseguiu se esconder de Deus? Levante a mão aqui. Mas o texto fala que eles procuraram se esconder. Está vendo? Como o entendimento do bem e do mal que eles obtiveram não gerou benefício nenhum. Ao invés de serem inteligentes, se tornaram burros. Porque ninguém pode se esconder de Deus. Adão sabia disso, por quê? Porque conhecia Deus, conversava com Deus, falava com Deus, andava com Deus. Ninguém pode se esconder de Deus, meus irmãos. Ninguém. É engraçado o texto que fala que se a pessoa for até as profundezas, Deus está lá. Se subir ao mais alto monte, Deus está lá. Nós não podemos se esconder de Deus, meus irmãos. Ele está aqui nesta noite. Deus está aqui nesta noite. Deus está aqui nesta noite. Segundo, eles veem a sua nudez. Está no versículo 7. Então os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam luz. Em seguida entrelaçaram folha de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Perceba, justiça própria. Justiça própria. Ele disse: Adão, eu estou. Adão disse: Eva, eu estou vendo, eu também estou. Não, então bora fazer aqui uma roupa. Eles fizeram roupas, meus irmãos, que com o tempo se dissipa. Abre chuva e sol, acaba. Por que, meu Senhor? Porque eles entrelaçaram folhas de figueira. Os irmãos não acreditam que já viram aquelas ilustrações que dão de Eva e Adão. Adão e Eva, depois que eles caem,
Que é o que? Uma folhinha. Justiça própria. Eles não têm entendimento de que isso ali é passageiro. Então, toda roupa é passageira, sim, mas aquela ali é mais ainda. Não tem como se cobrir com folhas. Não há possibilidade. Terceiro, versículo 16. Versículo número 16. Para a mulher sentenciou: multiplicarei grandemente teu sofrimento na gravidez. Em meia agonia dará à luz o filho, seguirás desejando influenciar teu marido, mas ele te dominará. Medo e dores. Ela tem medo porque o marido vai dominar ela. Ela vai tentar dominar o marido. Medo e dores. Isso não é só da mulher, dá no homem também. Em outro aspecto, é claro. Mas os dores têm essa reflexão de dores. Terceiro, tribulação, fadiga, maldição. Versículo 17. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz da tua mulher, o estável que eu te proibi, maldita é a terra por tua causa, com sofrimentos obterás o sol, o teu alimento, todos os dias da tua vida. Tribulação, fadiga, maldição. Você vê, meus irmãos, que a escolha deles gerou consequências inevitáveis. Até os nossos dias atuais é refletido. Eu sempre digo, meus irmãos, quem inventou a enxada é uma pessoa muito ruim. Porque você trabalhar caminhando limão é um trabalho digno, é claro. Com certeza, eu trabalhei muito, graças a Deus. Mas pense uma coisa ruim, você está no sol escaldante, capinando o quintal, da fadiga, da cansaço, da estresse, da dor. Foi escolhendo o seu nome. Olha, tu pecou, agora vai a consequência do teu pecado. Não obstante a isso, é claro. Irmão, eu já bati uma laje, pastor. Estou batendo concreto manual. Isso não é de Deus, não, meus irmãos. É verdade, pastor. Viu? A minha esposa está aqui no prova. A gente mora lá em Codó, meus irmãos, Codó Maranhão. E lá a diária não é tão alta, na época eu estava desempregado. E quem mais sabe tem que sustentar a casa. E eu faço o seguinte: trabalhava com o meu sogro, eu sou pastor de igreja lá, e ele não deixa eu trabalhar, ele trabalha. E o que é que ocorre? Ele é médico homem, ele trabalha com ele nas obras. E aí, no final de semana, para aumentar o ganho, que a diária era R$30 na época, hoje é 35, 40. 35, 40, eu me esposo está ali de prova. E o que acontece? Eu procurava laje na cidade para encher. Ele sabe disso, ao vivo, tinha lá na igreja, procurava laje. Irmãos, um dia, diante de Deus, irmãos, a gente bateu mais de 42 traços manual. Irmão, no final do dia, eu deveria estar na carne viva. Porque lá, além de ser manual, o balde eles colocam ao invés de um colocarzinho, né, no balde, coloca arame, irmão. E cimento para arame não presta. Não dá, bom. Isso é o que, irmãos? Consequência do pecado. Consequência do pecado. Mas os irmãos que estão aqui nessa noite, meus irmãos, que sofrem de dores, dores, você vê um pouco, cara, quando eu você está sentindo uma dor. Acontece muito, com certeza. Consequência o quê? De uma escolha. Tome cuidado, meus irmãos, com as suas escolhas. Graças a Deus você tomou uma escolha maravilhosa. Que além do seu casamento, você que é casado, além de você ter os seus filhos, é a escolha melhor, seguir Jesus Cristo. A melhor escolha que nós fizemos foi seguir a Jesus Cristo. Por que, irmão? Porque Ele nos abre a mente, o entendimento. Ele nos dá um caminho direto para com Deus. Ele nos permite, graças a Deus, entrarmos no céu pelas portas. Mas as escolhas de Adão e Eva foram muito complicadas. Consequências. Mas e Deus, meus irmãos, nessa história, o que faz? Deus, Ele só apenas julga. Porque se Deus só julgasse, estaria bom demais. Porque Deus é santo. Deus é justo. Deus, se Ele tivesse só julgado Adão e Eva, estava bom demais. Estava maravilhoso. Mas Deus é tão bom. Deus é tão glorioso que Ele faz duas coisas. Primeiro de tudo, Ele faz um sacrifício pelos dois.
A fim de que, irmão Simão? A fim de dar vestes. A fim de eles estarem vestidos. No versículo de número 21, diz-nos o texto: fez Deus túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Fez Deus túnicas, fez Deus túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Aqui, meus irmãos, não é uma questão que nós podemos ter dificuldade de interpretação. Não, isso aqui é fácil. Porque, irmão Simão, o primeiro sacrifício da Bíblia, Deus foi, sacrificou. Alguns que vão dizer que é o cordeiro, porque já o cordeiro que a Bíblia declara no capítulo 4, que é o cordeiro do sacrifício, o Abel, ele vai ofertar o cordeiro. Então, ele já tinha um entendimento de que o sacrifício certo era o cordeiro. Por isso que a Bíblia diz que Deus se agradou do sacrifício de Abel, porém não se agradou do sacrifício de Caim. Abel ofereceu o cordeiro, Caim ofereceu frutas e verduras. Deus recebeu o sacrifício de Abel, mas não recebeu o sacrifício de Caim. Por quê? Porque Deus já havia dado um modelo a seguir. E é tão tal que no texto fala: Deus fez de peles de animal, Deus fez a pele de animal, veste túnica para Adão e Eva se vestir. Trazendo desse aspecto, nós podemos ir lá em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, entregando a sua vida por mim e por você. Ele nos vestindo com um manto glorioso de justiça, recebendo nele a paga pelo nosso pecado, pelo nosso erro, pela nossa transgressão, recebendo sobre ele, sobre a sua carne, ele derramando o seu sangue em favor de nós. Ele derramando o seu sangue em favor de nós, em favor de muitos. Ele derramando o seu sangue. É tão tal, meus irmãos, que o texto de Romanos, capítulo de número 3, versículo 22, assim diz: isto é a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da justiça por sua misericórdia, havendo deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificar daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Nós estamos, meus irmãos, com peles salpicadas de sangue, com túnicas salpicadas de sangue, com roupas espirituais salpicadas de sangue, não porque nós somos bons, não porque nós não merecemos, mas porque Jesus Cristo foi na cruz do Calvário e derramou. Ele derramou o seu sangue, ele permitiu se rasgar a sua carne, porque, irmão Simão, para nos salvar, para nos libertar de nós mesmos, para nos libertar da condenação que nos está proposta desde o princípio, desde Adão, desde o princípio. Oh, meus irmãos, como é bom, né, meus irmãos? É maravilhoso, meus irmãos. Pense numa coisa boa e falar de Bíblia e Jesus Cristo. Não tem coisa melhor. Graças a Deus, não tem coisa melhor, meus irmãos. Você vê, eu gosto, interessante, que a gente está, meus irmãos, na igreja, graças a Deus, toda semana. Não se cansa de estar aqui. É porque, meus irmãos, a palavra, ela tem algo extraordinário, que o próprio Jesus Cristo falou. Jesus estava com seus discípulos, e fala agora o capítulo versículo que pergunta. Mas os discípulos estão lá, chegam para Jesus e falam: Jesus, a palavra está muito dura. A palavra está muito dura. A multidão está indo embora. Jesus olha para os discípulos com a santidade que ele tem, com a santidade que ele é,
e fala: vocês querem também com ele? Eles: não, Senhor. Como nós iremos se só tu tem palavra de vida eterna? Como que nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Segunda coisa que Deus faz, meus irmãos, ainda no versículo de número 1, os vestiu. Primeiro Deus faz a túnica de pele. Segundo, Deus nos veste. E o texto que nós lemos, no versículo 21, fala: Deus fez túnicas de pele, e com elas vestiu a Eva, vestiu Adão. Vestiu Adão, vestiu a Eva. Vamos pegar o texto de Isaías 61. Isaías de número 61, capítulo de número 61. E o versículo de número 10. Isaías 61, versículo de número 10. Já vou começar a concluir, meus irmãos. Já estou concluindo. Isaías capítulo de número 61, versículos de número 10. Versículo de número 10. Aleluia. Transbordo de alegria no Senhor. A minha alma se regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal, com a noiva que se enfeita com as mais ricas joias. Percebam, meus irmãos, e eu já quero começar a concluir, Perceba, Deus vestiu Adão e a Eva. Eles mereciam? Não. Nós merecíamos estar aqui nesta noite? Não, meus irmãos. Nós não merecíamos estar aqui. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que o filho foi, ressuscitou. E por causa do filho, nós temos um manto de justiça. Justiça própria, de maneira alguma. Porque a Eva tentou exercer justiça própria. O Adão tentou exercer justiça própria. Todavia, porém, entretanto, a justiça própria não faz efeito. A justiça própria cai por terra por si mesma. Paulo diz: miserável homem que sou. Apóstolo Paulo, meus irmãos. Quando nós olhamos para o nosso interior, quando nós olhamos para dentro de nós não vemos coisa alguma. Coisa boa, de maneira alguma. A menos que haja hipocrisia, como havia naquele fariseu, na parábola que Jesus fala, o fariseu e o publicano. Olha para dentro de si, ora a Deus. Irmãos, misericórdia. Porque ele fala: Senhor, te agradeço pelo servo que eu sou. Eu não oro como alguns aí, alguns historiadores, alguns que interpretam, alguns acadêmicos que falam que ele estava apontando para um publicano. Eu sou como alguns, não sou. E o publicano olhava, não tinha coragem de olhar para o céu, meus irmãos, olhava para o chão. Ele não via, meus irmãos, que ele tinha justiça própria. Ele não via, meus irmãos, que era um homem bom. Não. Nem coragem de olhar para Deus. Ele olhava para os céus. Miserável que sou. Meus irmãos, nós temos que ter em mente que não é nós. Não somos nós. É Jesus Cristo que está em nossas vidas. É Jesus Cristo que está em nossas casas. É Jesus Cristo que está no meio da nossa família. É Ele que tem feito. É Ele que tem operado. Ele tem nos vestido.
justiça divina. Então, tá, meus irmãos em Romanos, Paulo, ele vai nos falar que na lei não há pecado. A lei não é ruim, ela é boa. Só que o pecado tomou da nossa vida, tomando a vida. E é interessante que a gente vê o pastor Gilmar, que se Deus não tivesse dito que era para eles não comerem, eles tinham comido fruto? Não. Por que não? Porque eles só souberam que era não dano para comer depois da ordenança de Deus. Você percebeu? Isso ilustra nos dias atuais. Muitas das vezes nós temos dificuldade em obedecer. Nós temos dificuldade, meus irmãos, de seguir a vontade de Deus, porque é a ordenança. Deus fala, tem que fazer. Deus fala, tem que cumprir. E a gente tem essa dificuldade de fazer como Ele fala, de fazer como Ele manda. E é tão tal que isso ilustra a história. A humanidade de Adão até hoje, meus irmãos, você vê, a sociedade quer oprimir a pessoa de Deus, quer oprimir a igreja porque segue a vontade de Deus, quer retirar os preceitos de Deus, quer retirar a lei. Irmão, sem lei, se você não souber fazer algo errado, você vai saber como uma lei te denuncia. Por isso que Deus ele nos dá mandamentos. Deus nos dá ordenanças. Deus nos dá, eu gosto de pregar muito, porém, só para o pastor leite. Doutrina. Doutrinas fundamentais. Como é bom, irmãos, nós analisarmos e ver, meu Deus, como tem tantas coisas, meu Deus, que a gente não percebe, não vê. Vou concluir agora, vou dar dois exemplos. Primeiro, Neemias. Esdras. Quando Neemias e Esdras estão em livro ali, eles começam a ler o livro da lei, Esdras capítulo 8. Ali, meus irmãos, você vê o operar de Deus. Por que, meus irmãos? Por causa da lei. Eles começam a ler. As pessoas começam a chorar. Deus, nós estamos errados. Nós estamos fazendo tudo errado. Nós não estamos seguindo, Senhor, a tua vontade, os teus mandamentos. Se humilha. Vai para o chão, Deus. O Josias, o rei Josias, que foi rei a partir de 8 anos. O sacerdote que está mexendo lá no templo encontra um livro. Alguém está mexendo no templo encontra um livro. Passa por ele e fala: o que é isso aqui? É a lei do Senhor. Ele fala: não, então não pode ficar só para a gente. Vamos passar para o povo. E ele, quando o sacerdote o dias lê para o povo, quando ele começa a ler o povo, meu Deus, nós estamos errados. Você vê, meus irmãos, que eles pegam cinza, botam na cabeça e vestem para saco, humilhação. Porque percebem que estão errados. Estão fora da palavra. Irmãos, e às vezes a gente vê Deus falando, o pastor da doutrina, da palavra, ao invés de dizer, meu Deus, eu estou errado. Não, vou procurar outra igreja. Alguns dias atrás, uma pessoa me procurou para orar com outra pessoa. Eu conversando com a pessoa, eu vi que era um problema mental. Eu falei, eu vou ensinar. Escola? Olha aí. Depois outra pessoa procurou. Eu falei, bora. Agora, à noite, eu dormi. Se eu tiver com Deus, eu vou orar. Se preocupe não. Então, a pessoa foi em uma outra igreja. Então, a pessoa fala muito aqui lá, né? Ela foi procurar quem, irmão? Quem orasse. Eu vejo, irmãos, muitas igrejas que Deus usa pessoas para transmitir a palavra. Que Deus usa para falar a palavra. E Deus está responsável pela sua palavra. Sabe o que elas fazem, meu pastor? Sabe o que elas fazem, meu pastor? Não, vamos procurar uma igreja que não está falando isso. Tome cuidado, meus irmãos.
escolhas têm consequências. Tudo aquilo que nós fazemos tem consequências. Buscar o reino de Deus tem consequência. Boa, mas ela consegue. Vamos buscar o reino. Vamos fazer a vontade de Deus. Irmãos, Deus não tem nada ruim para nos oferecer. Deus quer que nós vamos, como diz, eu vou concluir agora, Romanos capítulo 12. Deus quer, meus irmãos, que nós sigamos a sua escritura, dando para os irmãos órgãos para a misericórdia de Deus, que representa o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o nosso culto racional. Não vos moldeis ao sistema do mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Irmãos, se pode ir esta noite. Deus, Ele não quer que nós sejamos omissos, mas que nós andemos em santidade, agradando a Deus, sendo um sacrifício vivo, ofertando a Deus o nosso culto. Para o que, meus irmãos? Para que nós aproveitemos, experimentemos. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa grandiosa, olha que coisa gloriosa. Para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Estou aqui na tua presença, juntamente com todo o teu corpo. Senhor, nós sabemos que tu és santo, e aquele que é santo 3 vezes, como diz Isaías capítulo 6. Tu és santo, santo, santo. E o Senhor requer de nós, os teus servos, a santidade, Pai. Como diz Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 12, segui a paz com todos, versículo 14, segui a paz com todos, e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu Deus, nós queremos, ó Pai, te apresentar aqui os nossos corpos, Senhor. Eu creio que a igreja não. Nós queremos apresentar aqui, ó Deus eterno, as nossas mentes. Nós queremos aqui, ó Deus, te apresentar o nosso interior, ó Deus, para nós fazermos a tua vontade, o teu querer, experimentarmos, Senhor, qual é a tua boa, perfeita, agradável vontade. Senhor, nós não somos dignos de estar nesse lugar, mas o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos cobriu com esse manto de salvação e justiça, não provas do Senhor. E nós cremos, ó Deus, no teu poder, na tua autoridade. Cremos, ó Pai eterno, que o Senhor está em nosso meio e faz a sua obra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Aleluia.